Boa noite, galera. O pessoal que filosofa no domingo para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado serem dias mais leves. Boa noite, meu nome é Karino Show e a gente começa mais um Filosofia de Boteco. E o nosso tema hoje continua sendo os 7 pecados capitais. Nós já falamos sobre alguns temas, estou dando boa noite para o Halil Ghazali, que sempre está conosco, a Francelina que sempre está conosco, fugindo da oportunidade de fazer um bate-papo comigo aqui, mas eu ainda não perdi a esperança, hein, França? Boa noite, lindona, para você também. Galeno Hassen, hoje não está de plantão, boa noite. Que delícia, coisa boa, e o povo chegando. Bom, hoje a gente vai falar mais uma vez sobre os 7 pecados capitais, mas nós vamos falar sobre um tema que eu já joguei lá no nosso feed, já joguei também no nosso WhatsApp, falei com o pessoal hoje e fiz indicações. Nós vamos falar hoje sobre a avareza. Você sabe o que é avareza? Você é uma pessoa econômica ou você é uma pessoa avarenta? Você já parou para pensar nisso? Quando a gente fala de avareza, nós falamos geralmente da falta de caridade. E tem gente que fala que não é avarento, que é econômico. Mas econômico é aquela pessoa que se planeja, é aquela pessoa que consegue administrar suas posses, sua grana, seus investimentos. Obrigada, Galeno, eles ficam trocando gentileza, acho tão fofo. Isso é generosidade, isso é amizade, isso é carinho, isso é importante. Halil também está falando Galeno na área. Ó, Galeno, daqui a pouco eu vou te chamar aqui para você falar um pouco sobre isso, hein? Boa noite, dona Marli, tudo bem? Então, nosso tema hoje, eu até coloquei essa camisa em homenagem ao tema porque eu tenho ranço de gente avarenta. Ranço. Sabe aquela coisa? Porque veja, você ser econômico é você saber administrar sua grana, seus investimentos, mas saber também aproveitar a vida. Quem nunca? Vou fazer uns quem nunca aqui para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. E esse nosso bate-papo de hoje, ele tem duas coisas que eu não posso deixar de falar logo no começo, porque senão eu esqueço, é rapidinho. Primeiro, hoje fazem 16 anos que meu pai se foi. Então, muita gente aqui que já me acompanha há muito tempo, os amigos queridos, sabem. Eu até fiz uma pequena homenagem hoje na internet, que ele não teve oportunidade de conhecer a internet, porque quando o papai faleceu, infelizmente, a gente não tinha essa tecnologia, né? Divulgada e tal, mas eu digo sempre, é uma perda, mas é um querido, continua estando conosco. E eu gostaria muito assim que vocês soubessem que 50% do que eu sou é ele, 50% do que eu sou é mamãe. E eu posso dizer de todo o coração que ele está lá no céu brilhando muito e nos abençoando. Então hoje eu dedico esse programa a ele, não por conta do tema da avareza, hein, gente? Porque se tinha uma pessoa que não era avarenta, era meu pai. Meu pai era uma pessoa que gostava muito de aproveitar a vida, de comer bem, de viajar. E nós tivemos sempre a oportunidade de aproveitar junto com ele. Ah, Galeno, saudades do Senhor Show, homem refinado, refinadíssimo. E mandar um beijo carinhoso para todas as avós e todos os avós que hoje também, né, estão comemorando o dia, mesmo que à distância. Um beijo muito carinhoso. A minha mãe, que também está distante do neto, e a gente sabe o quanto esses laços são importantes, mas a gente está passando por um momento diferente, então um beijo grande para todos vocês. Eu não tenho avós vivos, mas com certeza a minha história faz parte da história deles e vice-versa, porque nós estamos aqui como continuidade de toda uma história. Então eu quero agradecer a audiência de vocês, a todos que estão chegando. A gente está aqui com a Isabelle, que chegou, a Marta, Márcia, boa noite. Edne Pinheiro, o Jomar, boa noite, Jomar. Paula, Paulinha, tanto tempo, coisa boa você estar por aqui. Então, gente, eu vou fazer a conta rápida e, por incrível que pareça, desde que começamos as nossas lives, eu já estou na 20ª live, eu nem acredito, entre as lives de sexta-feira,
que tem sido um sucesso. Quem não assistiu a live de sexta-feira, a gente assista, a gente falou sobre comércio exterior, foi muito legal. E as lives de domingo que começaram com bate-papo descontraído, para a gente poder ocupar o finalzinho de domingo, e eis que de repente já estamos aqui, que vai se transformar no meio de agosto num outro projeto. Aguardem, aguardem. Bom, avareza é falta de caridade. A pessoa que não é caridosa geralmente gosta de tudo para si. Alguns psicólogos, psicanalistas, psiquiatras atribuem a questão da avareza às pessoas que sempre se apegaram a tudo, inclusive quando era criança. Para quem tem filhos, para quem vai ter, como é o caso da minha amiga Isabelle, que está aí logo logo, Miguelito chegando, dando oi pra gente. As crianças às vezes não tem aquela coisa de ficar com tudo para si, precisa ter um equilíbrio. Se você não fizer isso quando a criança é pequena, ela cresce um adulto avarento. Quem nunca, e eu volto no quem nunca do nosso comecinho, quem nunca saiu com um amigo, com amiga, com parente, e eis que de repente no meio do caminho, na hora de dividir a conta, começa: você bebeu o quê? Você comeu o quê? E ninguém se oferece para dividir a conta por igual. Eu comentava até com meu marido que quando eu fazia faculdade, a gente saía final de semana, e como todo mundo que estuda não tem grana o suficiente para ficar bancando a conta de todo mundo, né? Estávamos em busca de sermos bem-sucedidos. Boa noite, Priscila, boa noite, Shayla, boa noite, Neves, que está com a gente aqui também, já entrou mais gente. Sônia também, que já entrou, Sônia Pedrosa, querida, que foi minha sócia aqui num projeto lindo em Vitória. Pois bem, quem nunca? Aí vai dividir a conta. Quando a gente é estudante, tudo bem. Quando a gente é estagiário, tudo bem. Ficar dividindo mais detalhadamente, mas não tem coisa mais chata. E aquela pessoa que consome tudo que é de mais caro e depois fala assim, não, vamos dividir por igual. E aí você que bebe a água tem que pagar o drink de R$ 50 que ela pediu. O Halil fala aqui, ultimamente não estou guardando segredo, que dirá guardar dinheiro. Ai, meu Deus do céu, fala isso não, moço. Vamos guardar também, tem que planejar. Olha aí a para o futuro. Quem lembra do primo pobre, primo rico? Pois bem, Franci, eu hoje postei uma coisa na internet, uma relíquia. Esse livro tem mais de 40 anos, então eu trouxe para mostrar para vocês. Um livro que faz parte da minha infância. É uma coleção, são 6 livros, chamado Os Contos dos Irmãos Grimm. E eu resolvi abrir esse livro ao vivo. Olha só, esse livro, ele é todo cheio de imagens, tá vendo? Eu até postei, mas não fica tão bom. Bom, por que eu estou mostrando esse livro? Porque isso tem a ver com o que a gente vai falar hoje também. Os contos infantis trazem pra gente uma reflexão muito importante sobre histórias da moral. Boa noite, Clô! Mais uma vez, obrigada pelo convidado de sexta-feira. Arrasou! Foi maravilhoso. Sexta-feira foi ótimo. E quando a gente fala da avareza, a gente fala dessa falta de caridade, aí muita gente pode se perguntar o que isso tem a ver com a filosofia. Bom, para mim, eu tenho ranço de gente avarenta. Por isso que eu botei a camiseta hoje, já falei. E tem alguns filmes que a gente pode citar aqui, alguns livros que vão trazer para a gente essa reflexão. O Aristóteles, por exemplo, foi um dos filósofos que falou sobre a questão da avareza. Ele sempre trazia uma referência de que o indivíduo que guarda tudo para si não consegue contribuir para a evolução do todo. Eu faço isso quando eu falo de conhecimento. Conhecimento tem que ser dividido. Conhecimento que você traz só para si não é conhecimento, é egoísmo. Ó, Molière, o avarento, o Galeno tá dando as dicas. Quero dicas, tá, gente? Vamos dividir as dicas, porque essa live ela tem que ser uma live colaborativa, compartilhada. Tio Patinhas, a Francelina fala. Então vamos começar a falar dos filmes que eu sei que vocês gostam. Tem gente que me pede, tem gente que manda dica no direct, é bem legal. Tá ficando sempre muito bom por conta de vocês, não só da audiência. Quero agradecer, vocês são maravilhosos. O Lobo de Wall Street, do Martin Scorsese, de 2013, ele traz essa referência da avareza, mas assim, conciliando sempre a pessoa que vai sempre em busca daquilo que quer. Mas veja, tudo tem limite, a gente sempre tem falado isso. Se você é uma pessoa que quer ter caridade na sua vida, você precisa trabalhar essa questão
para você não tomar tudo para si e tornar-se uma pessoa avarenta. Tem que tomar cuidado. A Marta mandando um beijo aqui. Oi, Franca. Olha, gente, projeto Não VV, já falei aqui, vou falar de novo, hein? Acompanhe minhas redes, teremos aí a partir de setembro, pós na UVV. Leda é uma das minhas coordenadoras. Olá, Dani, Ricardo Meirelles, boa noite, Cari, boa noite, Dani. Bom, então tem o Lobo de Wall Street, que é uma boa dica. Boa noite, mamãe, tá entrando agora. Fome de Poder, que é aquele filme que fala sobre a história do McDonald's. Quem não assistiu, vale a pena. Boa noite, Daniel, nosso convidado de sexta-feira, seja bem-vindo. Olha, foi um sucesso, hein? Tô falando para todo mundo assistir sua live de sexta aqui. Outro filme legal é o Wall Street, Poder e Cobiça. Quem não assistiu, vale muito a pena, é com Charlie Sheen e o Michael Douglas. É uma pessoa que sempre busca, torna aquela ambição em ganância. Então existe uma diferença, eu já falei aqui, mas eu volto a dizer, a ambição é aquilo que nos tira da cama e a ganância é quando você começa a fazer qualquer coisa, qualquer preço e termina prejudicando outras pessoas. Infelizmente a gente está vivendo uma sociedade com muita gente gananciosa. Prova disso, um bom exemplo, são todos esses medicamentos, equipamentos que a gente tem visto tudo está aumentando. E num momento como esse que tanta gente está desempregada. Então existe esse desequilíbrio e a avareza, que é um pecado capital, a gente tem aí como, infelizmente, uma característica muito comum nos tempos de hoje. Mas eu sempre costumo dizer, pode ser comum, mas não pode ser normal. A Márcia coloca o Abutre, os Fantasmas de Scrooge, Leões e Cordeiros, A Grande Aposta, O Preço do Amanhã. Fantástico, Márcia! Muito legal essas dicas, a gente precisa colocar também, depois quando eu posto lá no YouTube, aliás, agradeço aos que estão se inscrevendo, se inscrevam no meu canal do YouTube, que a partir de agosto a gente vai ter novidade por lá. E aí vocês vão receber sempre os alertas, aí bota lá inscrito, vem o sininho e te avisa quando eu tô de sangue. Sabe por que minha mãe Pacto de Sangue, gente? Eu vou contar pra vocês um segredo, a gente assistiu o Pacto de Sangue hoje. E é um filme de 44, um filme maravilhoso. Eu chamei ela para poder participar e falar um pouquinho sobre o filme, mas ela disse que fica com vergonha, porque se eu chamasse ela na live, ela ia sair correndo e não ia voltar mais para casa. Então, por isso que eu não chamei. Mas eu queria muito que ela participasse hoje para falar sobre o filme. O filme conta a história, eu vou especificamente nesse filme, que foi bem interessante assistir hoje à tarde com ela. O filme ele conta a história de um corretor de seguros, lembrei de Márcia demais. E trabalha numa grande seguradora e uma pessoa faz uma proposta para ele, que é justamente fazer um seguro de vida para o marido e depois, adivinha, o marido desaparecer da história. Eu não vou dar spoiler porque vale muito a pena. Quem tem acesso ao canal Telecine, ele está disponível, é um filme preto e branco, vale muito a pena. É um filme grande, mas é bem legal. E ele vai falar sobre os dilemas morais que existem dessa personagem principal, que é o corretor de seguros e que vai a todo momento ficar lidando com a sua própria consciência. A questão da avareza, no caso dele, foi por conta da apólice do marido, do marido vai ser $1.000. Então a gente está falando de 44, $100.000 hoje, sei lá, seria em dinheiro de hoje milhões e milhões de dólares. E ele fica naquela, eu vou ficar numa situação melhor, ela também e tal, e eles se envolvem amorosamente, e aí a avareza começa, porque eles começam numa disputa, ela principalmente, muito avarenta, ela quer o dinheiro todo para ela, e ela começa a fazer toda uma rede de intrigas entre as pessoas para que ela possa ficar sozinha e bem na história, e aí o final é muito legal, vale muito a pena vocês assistirem, é um filme bem interessante. A Grande Aposta, Clotilde está dando essa dica, muito legal. Boa noite, Tiago, boa noite, Aurora, boa noite, Rodrigo Vailan, aluno querido, sempre com a gente. Outro filme legal é Sangue Negro. Esse filme foi uma dica que me deram. Eu também acompanho muito um site bem interessante que fala sobre filmes, e é uma dica que também tem nesse site falando sobre... o Daniel Day-Lewis está ótimo nesse filme, surpreendentemente. É um filme super gigante, comprido. Aí ele fala até que ponto a pessoa pode chegar
em busca de algo para si e sendo uma pessoa que tem uma ganância, uma avareza, quase que eu falei avarenta, é ótimo. Uma avareza fora do controle. A Márcia coloca, no mundo de seguro tem histórias intrigantes. Ai, sem dúvida, Márcia, se você não assistiu esse filme, assista, é muito bacana. A Cor do Dinheiro, Clotilde dá a dica aqui. Olha que legal, bacana. Então, gente, dentro desse contexto, tem um filme que eu tentei colocar hoje lá no meu feed, mas mesmo sendo trailer, o Instagram não deixou pegar. De qualquer forma, eu indico, quem não assistiu ainda, é um filme da década de 80, super famoso, com Al Pacino, chamado Scarface. Quem não assistiu, vale muito a pena. Ele vai falar de drogas, ele vai falar de ascensão, ele vai falar de ganância, ele vai falar de violência, mas ele é um filme que mostra como as pessoas que não têm um controle emocional, e a gente já falou sobre isso no Soft Skills essa semana, como as pessoas que não têm um controle emocional, elas começam a perder o limite em relação àquilo que elas realmente querem. O que a filosofia tem a ver com isso tudo? A pessoa tem que pensar sobre as suas ações, tem que pensar sobre as suas atitudes para não ultrapassar esse limite e se perder. Maneiro, que é de 2008, é a obsessão que a personagem principal tem pelo personagem do John Travolta nos Embalos de Sábado à Noite. Ele também começa naquele processo de ganância excessiva, de dilemas morais, de quebra de leis morais, para conseguir alcançar aquilo que ele quer. Então, a avareza ela tem como característica principal essa questão da falta de limite, assim como todos os pecados capitais. Você não tem caridade, você torna-se uma pessoa avarenta. Sabe, aquela coisa de você também não ter empatia, né? Não se colocar no lugar do outro. Então, pensando, por exemplo, boa noite, Delfim, ótimo filme, obrigada. Então, pensando nessa questão da falta de caridade, nós estamos vivendo um momento de muita falta de caridade, infelizmente. Temos um processo de solidariedade aí contínua, mas temos também muita falta de caridade e muita avareza. Eu ouvi no começo da pandemia, muita gente me perguntava assim, será que as pessoas vão mudar? E eu acreditava num primeiro momento que poderiam mudar. Eu acredito agora que algumas pessoas podem mudar, mas outras talvez até piorem. Porque a busca pelo equilíbrio financeiro a qualquer preço e o ganho a qualquer preço está levando as pessoas à insanidade. Hoje eu conversava com a minha mãe sobre isso, que os 7 pecados capitais nada mais são do que atitudes de pessoas que têm desequilíbrio mental. Da luxúria, todos têm desequilíbrio, essas pessoas que são assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que nós não possamos cair numa situação desse tipo. Porque qualquer um de nós, e aí eu digo qualquer um de nós, incluo eu, se a gente não tiver um processo de autoconhecimento e ficar sempre se monitorando em relação às nossas atitudes, infelizmente a gente pode deslizar e cair numa situação nessa proporção. E aí para sair disso também fica muito difícil. A avareza traz consequências. É coisa com Halil Ghazali, gente, minha mãe e meu marido, né? Todo mundo que me acompanha já sabe. Então, bom, Os Fantasmas do Sr. Scrooge, que foi citado aqui, ele é um filme que é baseado no Conto de Natal, que é um livro fantástico do Charles Dickens. E esse livro, ele teve vários filmes que foram feitos, várias animações, desenhos. Então tem o Fantasmas do Sr. Scrooge, que também tem o Fantasmas Contra-Atacam, que é com Bill Murray, que semana passada a gente até falou de muitos filmes dele. E ele vai trazer justamente essa reflexão da pessoa chegar num determinado momento da vida e se deparar com uma história que não foi escrita da maneira como deveria. Então surgem as questões, por exemplo, em relação à avareza, são os fantasmas do presente, passado e futuro, né? Para quem não assistiu, vale a pena qualquer versão de qualquer desenho, filme. Tem uma animação ótima que é interpretada pelo Jim Carrey, que é muito legal, que é em 3D. Vale muito a pena, porque quando a gente faz uma reflexão sobre a nossa história de vida, tem que ter alguma coisa que foi escrita de bom. Senão, o que adianta? Eu falei aqui no começo da live, que essa live hoje é em homenagem ao meu pai, que infelizmente partiu há 16 anos, né?
mas que continua dentro das nossas histórias, porque a maior herança que a pessoa pode deixar para um filho é o caráter, é a ética, é a bondade, são as virtudes. E saber ensinar que existem coisas que contrariam as virtudes para que as pessoas não as façam. Então, isso eu tive na minha formação e eu costumo dizer sempre que faz parte da minha herança. Não existe dinheiro nenhum que pague esse tipo de ensinamento. Então, quando a gente faz uma referência a um filme como esse, que é baseado no conto de Natal do Charles Dickens, a gente começa a perceber o quanto é importante pensarmos o que estamos fazendo agora, o que fizemos no passado e o que podemos construir no futuro. E esse momento pandêmico nos ensinou que nós precisamos viver o presente. Muito bem estruturado, senão as coisas elas acabam de uma hora para outra. Filmes no mundo do negócio, Brandon, O Poder da Marca, Cosmópolis. Esse filme eu não assisti, Márcia, eu ainda não consegui assistir, mas ele também foi indicado algumas pessoas pontuaram Cosmópolis, eu não vi ainda. E A Corporação, muito boas as dicas. Ó, gente, dica de filme a respeito de avareza não falta. Bom, tem um outro filme também que é quem não lembra do grande Humphrey Bogart, né? Ídolo do auge do cinema, dos grandes filmes, das grandes produções de Hollywood. É um filme do John Huston, que também é um diretor bem conhecido, um filme bem antigo, de 1948. E ele vai falar, O Tesouro de Sierra Madre, ele vai falar justamente também sobre a busca pelo poder e como as pessoas se corrompem por conta disso. Isso também se traduz em avareza. Quando a gente fala de corrupção, por exemplo, são as pessoas que buscam a qualquer preço aquilo que elas acreditam que é o melhor, o dinheiro. E quando a gente fala de corrupção, a gente fala de uma ruptura. Então, as pessoas que se corrompem também têm a avareza na sua história. Pacto de Sangue, que eu já falei, que a direção é do Bill Wilder, que é de 44, indico assistir, maravilhoso. Cassino, quem não assistiu Cassino, gente, do Robert De Niro com a Sharon Stone e o Joe Pesci. Aquele filme maravilhoso também que vai falar sobre dinheiro, sobre como as pessoas trapaceiam, como as pessoas corrompem. E por que a gente assiste esses filmes e lê esses livros, alguns que eu vou indicar agora para vocês? É para a gente aprender, é para a gente refletir, é para que as nossas ações elas sejam guiadas de forma tal que a gente não caia nessa situação. Então, a arte tem poder lúdico de nos ensinar. E a gente precisa aprender com isso. Ai, meu Deus, veio uma abelhinha agora bem pertinho de mim. Tomara que ela não me morda até o final da live. Bom, livros. Os Irmãos Grimm, sem sombra de dúvida, o top, porque tem vários contos infantis que são, na verdade, e hoje eu comentando com minha mãe que cada livro é um livro temático. Eu nunca tinha pensado nisso. Então, cada livro ele vai trazer uma série de contos que vai versar. Quando eu falo de O Pobre e o Rico, que foi o que eu coloquei lá para vocês hoje, vai sobre as pessoas que querem buscar as coisas a qualquer preço. Depois, se alguém quiser, eu posso contar essa história mais detalhadamente lá no Insta. Textos de Aristóteles. Aristóteles falava muito sobre as virtudes também. E quando se fala sobre virtudes, a gente fala também sobre pecado. Eles estão ali intercalados. A avareza, esse avareza faz parte de uma coleção de um cara chamado Ariel Dorfman. Ele escreveu vários livros, ele é um autor americano, ele escreveu vários livros sobre os pecados capitais. Esses livros eles são super difíceis de conseguir, eu ainda não consegui comprar nenhum livro da coleção, mas eles sempre são indicados quando a gente fala dos 7 pecados capitais, então pela indicação, pelas referências que eu vi do livro, eu já li o primeiro capítulo que eu consegui ler pela internet, é uma leitura muito simples, muito fácil e bem contextualizada com a nossa realidade. E tem também um autor que escreve em várias revistas e é escritor da Folha, não sei se ele ainda está na Folha, que chama-se Alexandre Verginassi. Agora acertei. Eu tenho 2 livros dele, que é da editora Leia, e ele escreveu, dentre tantas obras que ele já escreveu, ele escreveu sobre os 7 pecados capitais. Então, cada livro vai falar sobre esse assunto, e ele tem um livro também que fala sobre a avareza. Indico a beça esse livro dele, porque é um livro super simples, super objetivo,
e limpa, uma leitura bem legal. E a abelha está vindo para cima de mim. Vou fazer de conta que nada está acontecendo. É porque eu sou alérgica à picada de mosquito. Se a abelha vem em cima de mim agora, acaba a live. Bom, eu coloquei uma pergunta na internet, não sei se vocês chegaram a ver, dizendo o seguinte: você sabia que os hormônios têm tudo a ver com a nossa reação em relação às atitudes que nós tomamos? E as mulheres trazem para a gente a referência da ocitocina. Por isso que nós mulheres somos consideradas mais generosas do que os homens. E os homens que são mais generosos têm mais ocitocina e as mulheres que são menos generosas têm mais testosterona. Isso é científico, não sou eu que estou falando. Uma pesquisa do Pouzak trouxe isso pra gente, que é um pesquisador muito legal, super indico. Ele tem umas publicações muito interessantes sobre essa conexão que existe entre a questão hormonal. Boa noite, Paty, Silvana, Tati, Cassiano. Cheguei, estava correndo, tudo bem, não tem problema. E ele traz essas pesquisas falando sobre a questão hormonal e interferência nas nossas atitudes. Então ele fez uma das pesquisas falando justamente sobre isso. Mulheres são mais generosas, homens são mais, digamos assim, sovinas. Ele usa essa palavra, essa expressão, sovina. Não significando que toda mulher é generosa, nem que todo homem é sovina. São características. Boa noite, Aniceia, seja bem-vinda, todo mundo que está chegando. Na verdade, essa questão hormonal, ela interfere. Então, veja, se eu sou uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, mulheres do meu Brasil, assim como eu. A palavra promoção, você vai sair correndo para comprar? A mulher que não sai correndo para comprar tem mais testosterona, consegue se controlar. Agora, esse controle ele não pode ser de forma tal que você não compre nada. Você fique juntando dinheiro. A cena do Nono Correia mais famosa da novela que eu postei hoje, que eu até marquei o Ari Fontoura, queria muito que ele estivesse aqui com a gente, né? Mas, enfim, né? Quem sabe um dia. Essa novela passou na década de 80, muita gente aqui deve lembrar assim, bem assim como eu, né, que sou de 76, mas e ele tinha uma parede cheia de tesouros, ele juntava dinheiro, ele passava cadeado na geladeira. Quem não tem alguém que faz isso? Que fala assim, não vou viajar, vou juntar dinheiro porque vai que eu fico doente. A pessoa vai ficar doente, gente. Você pode ter um planejamento, compra viagem parcelada, sabe? Faz uma coisa que você busque um equilíbrio. Eu sempre falo isso de equilíbrio aqui. Boa noite, Felipe. Então, ter a ideia do tio Patinhas, Nono Correia se tornou sinônimo de gente que tem a mão fechada, aquele que põe areia na mãozinha aqui no Brasil, sai nadando até a África e chega lá com a areia na mão, sequinha. Foi um sinônimo que foi muito utilizado e até hoje, para quem não. Às vezes a pessoa fala assim, você é tipo Nono Correia. A pessoa não sabe nem o que é Nono Correia. Então eu coloquei lá uma homenagem ao Ari Fontoura, que fez parte dessa história, porque eu vou contar por quê já. Tio Patinhas, o Scrooge, que a gente já falou, é uma boa referência de personagem que foi construído com a característica da avareza. E vou contar duas histórias aqui pra gente antes de fechar, três na verdade. Contar três histórias. Vocês sabiam que o Michelangelo era avarento? O Michelangelo andava maltrapilho. Um dos maiores, eu posso dizer que é um dos maiores assim, porque quem já viu a obra de Michelangelo de perto sabe o que eu estou falando. Um dos maiores caras em matéria de estrutura para fazer arte. Com a maior tecnologia que a gente tem hoje, a gente não consegue reproduzir. Quem tem a oportunidade de ver ou quem conhece, mesmo através de livros, tá? Não precisa falar assim, eu nunca vi ao vivo. Sabe o que eu tô falando? O cara ganhava muito dinheiro. E ele andava maltrapilho. Ele comia na casa das pessoas para economizar. Isso quem tá falando não sou eu, tá, gente? Eu li um biógrafo de Michelangelo que contou isso. Porque ele tinha uma avareza fora do normal. Quem imagina que uma pessoa tão rica na sua arte possa ser tão avarenta? Isso acontece. E eu também consegui descobrir uma história que ficou muito famosa nos Estados Unidos, que é a da bruxa de Wall Street, que eu até anotei o nome dela, tá, gente? Porque eu não tinha como decorar. O nome dela é Hattie Green. Aí eu tiro o óculos para ler aqui no computador o nome da mulher, que eu botei aqui bem grandão.
Hattie Green. Ela nasceu em 1834 e morreu em 1916. Então a gente está falando de uma pessoa que é do século passado. Eu vi a história dessa mulher, fiquei tão impressionada. Ela ganhou uma fortuna do pai dela e para administrar essa fortuna ela começou a fazer investimentos. E eu nem preciso dizer para vocês que ela ficou mais rica do que ela já era, só que tem um detalhe, a mulher não tomava nem banho. E detalhe, além desse detalhe de não tomar banho, ela lavava a roupa dela só na parte de baixo para não gastar a parte de cima. Então ela não trocava também a roupa não. Ela só lavava aquela parte do vestido. Naquela época as mulheres usavam os vestidos arrastando no chão. Ela sujava a barra do vestido e lavava a barra do vestido para não gastar o vestido. Então dizem que ela usava um vestido de quando ela comprava até ele ficar totalmente esgarçado. E foi uma das mulheres mais ricas dos Estados Unidos, uma das maiores investidoras dos Estados Unidos, uma mulher com inteligência econômica, financeira. De 1800 as mulheres não tinham esse acesso e ela conseguiu fazer isso, mas ela tinha um desequilíbrio gigante a ponto de fazer com que nem a própria roupa ela trocasse para não ter que comprar outra. Boa noite, Fernando. Boa noite, Bruno. Boa noite, meu mundo de advogado. Meus alunos aqui presentes, lindos, maravilhosos. Bom, e eu tenho uma última história. E aí, se tiver alguém... a gente começou essa live às 6h30, tá, gente? Mas quem quiser assistir do comecinho, a gente está fazendo as lives dos pecados capitais. Está tudo lá no nosso IGTV e no nosso canal Filosofia de Boteco, lá no nosso YouTube. Bom, para fechar, por que eu coloquei Aí eu vou responder a pergunta da Isabelle, tá, gente? Se tiver mais pergunta, eu vou respondendo aqui. Por que eu coloquei o Nonô Correia? Eu vou contar uma história para vocês, uma história minha, tá? Da minha família. Vamos abrir aqui. A gente, quando fazia festa de final de ano em casa, o meu pai, essa novela ficou muito famosa na época, e meu pai ficava naquela... Eu até brinquei com um amigo meu outro dia que se ele conhecesse meu pai, ele ia morrer de rir dessa história. Meu pai brincava na época que quando as pessoas comiam, ele não era avarento, mas como tinha esse personagem que ficou muito famoso, o que ele fazia? O pessoal começava a comer demais, ele estava percebendo que a pessoa estava comendo além da conta, quer dizer, já não estava mais com fome, estava comendo de gula, outro pecado capital que a gente vai falar também. O que ele fazia? Começava a recolher os pratos e falava assim, não, gente, esse pessoal já comeu demais, vai passar mal esse pessoal. E recolhia, e saía recolhendo os pratos, recolhendo as coisas. Para quem nunca tinha ido na minha casa, podia até achar estranho e pensar que o papai era avarento, mas na verdade era uma brincadeira que ele fazia por conta da personagem e a minha mãe apelidou ele de Nonô Correia. Olha o Nonô Correia, para com isso, Nonô Correia. E por isso que eu fiz essa homenagem ao Ari Fontoura e uma homenagem ao meu pai, que como eu falei já 2 vezes aqui, eu vou falar pela 3ª vez, hoje fazem 16 anos que ele foi para o céu e que está lá uma estrela brilhando e cuidando da gente. Então... minha mãe tá rindo nesse momento, tá, gente? Esse som ao fundo são as risadas de mamãe, que ela não quis participar, mas ela tá participando rindo na cozinha. Bom, Isabelle Quixida pergunta, o que você me diz da avareza seletiva? Alguns pesquisadores, Isabelle, colocam a avareza seletiva como sendo um planejamento que a pessoa faz, mas esse planejamento não tem a ver com o fato da pessoa ser avarenta, não. Na verdade, é uma economia que a pessoa faz. A avareza na sua natureza, na sua estrutura, e a Márcia até fala, boa pergunta, Isabelle. Quando você fala que a pessoa é avarenta, é a pessoa que não ela chega a um grau de ganância que ela começa, dependendo da situação, ela começa até a ultrapassar as barreiras, como eu falei, os limites da moral, os limites da ética para conseguir conquistar e deter aquilo que ela quer. Então, todos esses exemplos de filmes que a gente viu são pessoas assim... que matam por dinheiro, que matam para manter a pose, que matam para manter a posição dentro de uma empresa, ou, enfim, e aí a gente tem que tomar bastante cuidado. Então eu costumo dizer sempre assim, a pessoa pode ter um planejamento e se a gente fala de avareza seletiva vai ser com essa referência, no sentido da pessoa ser econômica. Mas eu não usaria a palavra avareza, não. A avareza ela tem um termo bem pejorativo, assim. É diferente de outras coisas que a gente pode citar em relação a pecados. Algumas pessoas falaram algumas coisas aqui, eu vou voltar só um pouquinho para não cometer o erro que eu cometi. Eu quero pedir em público desculpas a Halil Ghazali, que sexta-feira eu pulei as perguntas dele, não foi por querer, não foi porque também ele é um querido, né? Todo mundo sabe, mas
Eu fiquei muito chateada de ter pulado as perguntas dele, então eu tenho que voltar aqui para poder ver agora com todo cuidado do mundo que a gente aprende, né? Boa noite, Raquel. Boa noite, Cassiano. Beijos para Mary Help. Beijos dados. Bem-vinda, Marcela, amiga de Aniceia. Boa noite, seja bem-vinda, Michele. Senhor Uxô me deixava com a pulga atrás da orelha, só chamava de outro. Ah, para com isso, Halil Ghazali. Era uma forma carinhosa que ele tinha de chamar você. Papai tinha umas brincadeiras muito engraçadas. Um dia eu vou fazer uma live só contando das histórias de papai. Mas assim, ele era muito sério, ele tinha um humor inglês. Então me permitam falar dele hoje. Mas ele tinha um humor inglês. Esse humor inglês confundia as pessoas. Então ele chamava o meu marido, na época que a gente namorava, e o outro chegou. Então dá pra gente uma situação difícil, né, gente? Vamos combinar, né? O outro, mas sempre foi muito querido. Foi uma pena que papai não me viu casando. Ele morreu 5 dias antes do nosso casamento, mas ele estava lá, ele estava presente. Micheline, claro que lembra, excelente professora. Ah, que querida, olha o pessoal me elogiando aqui, gente. Isabelle, respondi sua pergunta? Peraí, vamos lá então. Deus me livre. Vou voltar aqui um pouquinho, tá, gente? Eu falo de papai, me perdi aqui. Márcia, contrai patologia severa no sentido de pessoa avarenta, Márcia? Sem dúvida. Tem gente que guarda dinheiro dentro de casa porque não confia no banco. Acha que o banco vai roubar o dinheiro dele. Assim, a gente sabe das questões, né? Acontece de uma coisa ou outra, mas a pessoa cria uma insegurança em relação a tudo. E os pecados capitais, volto a dizer, são patologias, são comportamentos que a gente tem que tratar mesmo. Se a pessoa, por exemplo, é uma pessoa que... eu vou dar o exemplo da gula. Se a pessoa é uma pessoa que tem gula, ela pode trazer para si vários doenças. No da gula a gente vai trazer a dona redonda. Eu tô indo bem lá no fundo da baú, tá, gente? Quem não lembra da dona redonda, joga na internet. Quando a gente falar de gula, a gente vai falar disso. Help Show diz assim, ele dizia que seu nome de escritor era difícil, por isso que ele chamava do outro, Halil Gibran, né? É, verdade. Livinha Peixoto, querida, também fez curso comigo, uma querida também, sempre posta fotos lindas na internet. O outro além de seu pai na sua vida, ah sim, pode ser. Márcia, faz sentido. Olha, a Márcia desvendou o negócio aqui, hein? 21 anos depois ela desvendou, não era o outro amor da minha vida, isso aí. Bom, com amor, fala da avareza, com amor, fala da avareza emocional. Gente, de vez em quando eu faço assim porque eu tô de óculos, vocês sabem, né, que eu sou míope, eu boto óculos para ficar a Marta que me pediu, não posso fazer live sem óculos. Avareza emocional, vamos lá. O que seria essa avareza emocional? Na verdade, quando a gente fala de qualquer tipo de avareza, é um desequilíbrio. Por exemplo, pessoas extremamente ciumentas, e o ciúme não é trazido como um pecado original, mas é um pecado derivativo, que eles falam, poderia ter uma relação com a avareza, sim. Por quê? Porque a pessoa quer tudo para si. Então ela começa a não compartilhar, a às vezes fazer coisas erradas para poder ter aquela pessoa do lado. Então todo tipo de avareza é falta de caridade, é falta de entender. E eu costumo dizer sempre, quando você fala, por exemplo, do amor, a gente pode fazer uma live aqui falando sobre o amor. Quando a gente fala do amor na psicanálise, a gente traz a ideia de que o amor, ele precisa ser como amor de mãe, sem condições. Você não pode impor a outra pessoa a ficar com você mesmo contra a vontade. Então tem que tomar cuidado com isso. Equilíbrio faz parte da nossa vida sã. E a gente precisa buscar sempre esse equilíbrio. Se você de repente sente que você, por exemplo, trazendo para os pecados capitais, né, que a gente está falando aqui, se você está sentindo que você torna-se uma pessoa muito soberba, ocupa uma posição e não consegue lidar com isso, precisa começar a buscar equilibrar. Precisa começar a rever os seus padrões, assim, o que eu tenho de referência, porque algo está fazendo mal e pode estar fazendo mal também para outras pessoas que estão envolvidas com você. Então tome cuidado com isso. A Francelina coloca que são compulsões. Na verdade, quando a gente fala na filosofia e na psicanálise, a gente fala até das pulsões, pulsão de vida, pulsão de morte. Então, quando a gente trabalha com a ideia do extrapolar essa busca pelo viver bem, são as chamadas compulsões. Então, os pecados capitais têm muito a ver com essas compulsões, sim. França, você foi muito feliz aqui. A Tati coloca, vixe, estou ferrada. Tá ferrada por quê, amiga? Tem que colocar aqui por quê. Eu já falei tanta coisa.
Maia. Nossa, Marta, foi longe, hein? Mas ela foi lá no Google, gente, que a Marta não é dessa época, não. Ela viu na reprise a novela, Para Tudo. Foi longe, hein, Marta? Marta Cavalho, a Francelina tá colocando que ela foi longe. Aperta o coração dos amigos. Ah, que delícia. Tony Macedo, seja bem-vindo. Chegando no finalzinho, mas sempre é bom chegar. Gostei muito dessa definição. Avareza é falta de caridade. Sim. Sim, Sônia. Toda falta de caridade se traduz em avareza. Inclusive, eu até tinha notado uma coisa aqui, mas eu não sei onde eu coloquei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que é uma coisa que me chamou bastante atenção, que eu li. Assim, a ganância é a ambição. Vamos fechar essa live bacana agora. A ganância é a ambição nua, que se traduz em agressão. Um medo paralisante de desenvolvimento, que é chamada ansiedade. Ou seja, a chamada avareza é a agressão mais ansiedade. Então, quando você traz a ideia dessa ambição sem limites e essa ansiedade por fazer, você quer aquilo ali a qualquer preço, você cai na situação de avareza. Então, a avareza sim é falta de caridade. Bom, vamos lá então, só para a gente fechar. Por causa da luxúria. Ah, na luxúria, poxa, eu queria muito que a Tati falasse bastante, que ela gosta do tema, lê bastante livro, vê bastante filme. É a nossa Tati toda boa do grupo. Generosidade, a Marta coloca. Hello, ressuscitado Tônio. Ó, Antônio, tá, a mamãe tá mandando um beijo aqui pra você. Assistir, pura luxúria. Novela Vale Tudo é pura avareza. Ah, é bem lembrado, Rá, muito bom. O papel do Reginaldo Farias, daquela falta de ética danada, pura avareza. Então, foi bem lembrado a sua pontuação também, a Vale Tudo, que está inclusive disponível agora para quem não assistiu. Gente, eu já vi 2 vezes, vou ver pela terceira, porque a novela é muito boa e foi feita dentro de um contexto que ela é temporal. Então, hoje ela parece que está falando do que a gente está vivendo. Essa falta de limites, você acredita que é certo, mas ninguém mais acredita. O ser corrupto, passar por cima. E tem aquela personagem fantástica que foi interpretada pela Beatriz Segal, saudosíssima, chamada Odete Roitman. É dessa novela. Então, Vale Tudo é pura avareza. Avareza é um derivativo de egocentrismo. Vamos lá, ó, eu falei que eu ia fazer a live de 30 minutos, já tem 40, né? Mas vocês estão perguntando, eu vou responder, isso é bom. O que seria esse chamado egocentrismo? Na verdade, quando a gente trabalha a ideia do ego, e a psicanálise vai falar muito sobre isso, quando a gente trabalha essa coisa de você se autopromover, se auto-resolver, se autoposicionar, e os outros ao seu redor não são tão importantes, você trabalha com a questão do ego. O ego é importante para todo mundo, mas você precisa também buscar esse equilíbrio. E o egocentrismo é quando você se coloca no centro de tudo. Então, pensando no Rei Sol, por exemplo, que acreditava que ele era o centro de tudo e que o que não tinha a ver com ele não interessava, traz pra gente essa referência. Então, quando você pergunta que a avareza é um derivativo de egocentrismo, eu diria que a avareza tem relação com o egocentrismo, porque quando a pessoa é avarenta, para ela, se o outro está morrendo de fome, ou se a pessoa, se de repente ele fez ali um ato corrupto, tirou dinheiro de alguém que precisava, ele não está nem aí. Então eu diria que a avareza, ela tem uma relação com o egocentrismo, mas não necessariamente seria um derivativo. Quando a gente fala de egocentrismo, a gente fala de uma coisa bem grande, que traz para a gente uma série de outras pequenas definições. E daí a gente já iria para uma coisa de trabalhar o id, para trabalhar o ego, aí são outras questões. A avareza em si é quando esse indivíduo não consegue enxergar o outro. Seria uma falta de empatia. Aí eu traria para você essa referência maior. Mas tem uma relação, a Aniceia até coloca, faz parte. Mas eu não poderia dizer que é um derivativo. Eu poderia dizer que a pessoa que é egocêntrica, vamos lá, ela pode ter nas suas características a questão da avareza, entendeu? Aí fica legal. Thanks, teacher, o show, ela é ótima. Beatriz,
A gente já está chegando ao finzinho, né? Como sempre, domingo para mim é um dia que tornou-se um dia muito especial, final de domingo, que é o dia que eu tenho a oportunidade de encontrar com vocês. Na semana que vem a gente vai falar sobre mais um pecado capital, ainda temos alguns. Eu tenho tido a oportunidade de estudar bastante coisa a respeito, porque é aquela tal história, se é para fazer, vamos fazer direitinho. Eu espero que vocês estejam gostando. Quem gosta desse tema, quem acredita que alguma coisa foi dita aqui que é legal para passar para alguém, manda o link lá do IGTV. Eu também acho. Mas sabe o que acontece? Domingo tem que ser um dia menorzinho, né? Não pode ser uma hora, que você já me vê na sexta e vê também no domingo, aí fica cansativo, né? Isabel Duarte entrou. Oi, Isabel, tá entrando no finalzinho, mas seja bem-vinda. Bom, a gente já falou sobre a inveja, já falamos sobre a soberba, que tivemos até um convidado, foi bem legal o bate-papo que eu tive com o Márcio. Falamos sobre a preguiça, que aconteceu aquele problema da avareza. E semana que vem aquele tema que mexe com a nossa cabeça, mexe com a cabeça de todo mundo que está aqui. A gente vai falar da luxúria. O que é, afinal, essa tal de luxúria? Quando a gente fala da luxúria, muita gente pode falar assim, meu Deus, vai falar de 50 tons de cinza. A gente pode falar de 50 tons de cinza, mas eu não vou falar disso necessariamente. Mas 50 tons de cinza foi uma das obras mais recentes que trouxe aí uma avassaladora busca por temas correlatos, que tem a ver com a luxúria. Então a gente vai falar da luxúria. Parabéns, vovó Help Show, a Aniceia tá mandando aqui. Obrigada, agradeço por ela. Ih, meu Deus do céu, peraí. Colocarei trilha sonora de Vale Tudo em sua homenagem. Gente, hoje eu não botei música. Eu esqueci de botar música. Não, é porque hoje não é um dia que eu me senti muito à vontade para botar musiquinha de fundo. Mas semana que vem a gente volta com a música, tá? Mas bota a trilha sonora de Vale Tudo em sua homenagem aqui. Muito bom. Francelina tá botando um monte de coisinha de chifrinho, gente. Que perigo. Obrigada pelo meu dia, Aniceia. Parabéns para todas as vovós e vovôs aí. Uhul, ui. Você anima as nossas noites de domingo. Gente, Márcia, vocês são muito queridos. Vocês não sabem como vocês são gentis, sabe? É um amor que eu tô sentindo por esse povo, que eu não acredito. Eita, show. Uhul. Galeno está de plantão, mas tá aqui de olho, ó. Galeno, semana que vem, luxúria, hein? Você sabe, Tati vai querer falar. Tati vai falar com a gente. Por nada, é muito mais do que isso. Tati, tô fazendo aqui ao vivo, igual eu fiz com a Francelina, mas a Francelina não quis. Vamos bater um papo comigo semana que vem? Entra na live que eu te chamo. Não precisa ensaiar nem nada não, porque isso aqui é bate-papo. E como semana passada, volte na minha cidade, Cachoeira de Itapemirim. Um beijo pro povo de Cachoeira, um beijo pro povo de Presidente Kennedy, um beijo pro povo de Minas. Não vou falar todas as cidades, que são muitas. Um beijo pro pessoal de Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari, Cariacica, Viana. Nossa, e o meu povo que está me assistindo depois por conta do fuso horário. Pessoal da Dinamarca, da Espanha, da Itália, dos Estados Unidos. E se Deus quiser, vamos aumentar essa audiência. Eu acho que em agosto a gente vai estar aí sendo transmitido, porque eu vou ter uma convidada muito querida que tem filho morando fora, então vamos chegar lá na Austrália. E aí a gente vai chegando. Olha, eu quero mandar um beijo para todo mundo mais uma vez. Obrigada aí. Eu vou voltar para Cachoeira. A gente volta para fazer mais palestra, mais coisa boa. Voltar na Santa Casa. Elmer Adriana entrou. A gente está aqui não porque é o horário mesmo, mas depois assiste a gente lá no canal. Parabéns, linda, você é especial. Obrigada, Marta, sempre querida, me apoiando. Luxúria vai pegar, diz Márcia Ribeiro. Vai pegar. Semana que vem o negócio vai ficar quente. Essa semana eu vou colocar algumas coisas já para a gente ter as provocações. Amei assistir essa live, o tempo passou rápido. Oh, obrigada, dona Marli, minha sogra. Tati, tá combinado. Bora, gosto disso. Gosto de gente, ó. Francelina tá me devendo. Queremos Tati no domingo. Depois tem que fazer também. O Galeno já veio na live de sexta-feira. A Francelina tá muito longe. Eu nem tenho ideia de onde eu tô indo mais.
Toda boa, você também vai entrar. Silvana, valeu. Meia hora vai ser pouco. Semana que vem, meia hora vai ser pouco, gente. 50 minutos. Batemos 50 minutos nessa live, gente. Olha, um beijo grande e um brinde para todos os avós, para todos os avós, para todos os netos, que os netos tratem muito bem os seus avós e os seus avós. E esse aqui vai para o meu pai hoje. Querido, sempre. Um beijo. Alemanha, a gente está na Alemanha. Meu Deus. Já que vocês estão falando tudo isso, a partir de agosto, na segunda quinzena, a gente vai fazer o projeto para o Filosofia de Boteco ser um canal no YouTube. Em definitivo, a gente vai para lá, a gente vai migrar para lá. E aí as lives vão... Por isso que eu tô falando para todo mundo, se inscreve em agosto, a gente também vai colocar no Insta, mas a imagem talvez não fique tão boa, né? Então eu vou ficar nos dois agora. A gente vai tentar fazer essa experiência a partir da segunda quinzena de agosto. Um cheiro para vocês, um beijo grande, tchim-tchim. Que tenham uma excelente semana. Muito obrigada pela audiência qualificadíssima que vocês me ofertam. Essa troca entre vocês é muito divertida. Eu começo as minhas semanas sempre mais leves. Espero que vocês tenham gostado. E na semana que vem a gente vai falar sobre a luxúria e Tati prometeu aqui, agora tem que cumprir, tá desafiado. Semana que vem eu espero vocês e espero você, Tati, pra gente bater um papo. Foi jóia, um beijo pro seu pai, esse encontro é incrível. Boa noite, turma. Brindo a casa, brindo a vida, meus amores, minha família. Um beijo, muita saúde, se cuidem, que eu quero vocês aqui. Sexta-feira a gente vai receber um especialista em Lei Geral de Proteção de Dados no O Mundo do Trabalho Mudou e Agora, às 20h30. E semana que vem, luxúria, mais um pecado capital para a gente pensar junto, refletir e fazer na nossa vida mais feliz. Jamais nos distancie. Faz parte da nossa vida pensar, vamos pensar diferente. Um beijo grande, boa semana. Tchau, tchau, gente.